Olá, meus meninos do primeiro ano, tudo bem? O seu tio prometeu que contaria algumas histórias para vocês, né? Fico meio que devendo às vezes. Mas nós vamos voltar um bocadinho lá no Camões épico, nos Lusíadas. Eu quero contar mais um episódio lírico para vocês, um dos mais interessantes que nós conhecemos. Quando nós estudamos lá os Lusíadas, que está na página 64, 65, 66 da nossa apostila, o seu tio disse assim: dentro desse grande poema épico, há alguns episódios líricos. Épico é quando nós temos a narrativa dos feitos heróicos de um povo. Então, o personagem central é o povo português. O que é o lírico mesmo? O lírico é quando tem um eu falando de suas emoções e de seus sentimentos. Então, nesse grande poema épico, há momentos em que é dada voz a um personagem que vai falar de suas emoções e seus sentimentos. Seu tio deu o exemplo, em algumas aulas atrás, do gigante Adamastor. Aquele gigante que representa os perigos enfrentados pelo Vasco da Gama durante a viagem que ele fez de Portugal até achar o caminho para as Índias. Yes? Mas tem uma outra passagem que seu tio quer muito contar para vocês, chamada de Inês de Castro, ou a Rainha Morta. Isso aqui faz parte da história de Portugal. Inês de Castro existiu, esses personagens existiram e tudo isso é verdade histórica. Ficcionada? Claro, literatura é ficção. Então a gente tem que contar de uma maneira que fique parecendo algo muito mais atraente, muito mais provocador. Então nós vamos ter umas pitadinhas de ficção. Uma parte aí vai ser toda ela ficção, mas é baseada em fatos reais. Vamos a Inês de Castro ou a Rainha Morta, um dos mais importantes episódios líricos de Os Lusíadas. Viaja comigo. Estamos em Portugal, 1300 e lá vai fumaça. E nós tínhamos um rei chamado Dom Afonso IV, que reinava em Portugal. E Dom Afonso vivia tendo problemas com a Espanha. Mas ele tinha um filho, que era um moço muito bonito, em idade de casamento, chamado Dom Pedro. Não é o nosso Dom Pedro aqui do Brasil, não. Os nossos dois Dom Pedros, né? O primeiro e o segundo. É o Dom Pedro lá do século XIV. E esse moço chamado Dom Pedro topou se casar com uma princesa espanhola para que Portugal e Espanha selassem grande amizade. Dom Pedro, que não tinha apaixonado por ninguém ainda, disse: tudo bem, meu pai, Dom Afonso IV, eu aceito me casar. E o rei então fez as negociações para que Dom Pedro se casasse com Dona Constança, que era uma princesa espanhola. Todos os acertos foram feitos e de repente Dona Constança pegou lá uns cavaleiros que vieram protegendo-a, saindo da Espanha e indo até Lisboa para se casar com Dom Pedro. E ela foi alegrinha porque ela tinha visto uma foto dele e tinha achado o moço bem bonito. Dona Constança tinha uma aia, era uma espécie de assistente, era uma espécie de secretária, era uma espécie de primeira amiga. Vocês que já viram desenhos animados sabem muito bem o que é uma aia, né? Sempre acompanhando a princesa e ajudando em tudo que ela precisa. E essa aia se chamava Inês de Castro. Ok. Quando chegou a comitiva da princesa Constança em Lisboa, ela foi apresentada ao príncipe Dom Pedro. Quando Dom Pedro bateu os olhos em Dona Constança, ele falou: muito prazer, como vai a senhorita? A senhorita vai se casar comigo, né? Que bom. E Dona Constança, quando viu Dom Pedro, nossa, que moço bonito. E vai comigo. Blém, 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 blém. Se apaixonou loucamente pelo Dom Pedro. Mas vocês já notaram, né? Dom Pedro não ficou muito apaixonado. Mas era um acordo que tinha que ser cumprido. Problemas? Problemas. Dom Pedro deu uma desviadinha da Dona Constança e viu atrás da Dona Constança Inês de Castro. Quando ele bate os olhos em Inês de Castro, a aia de Dona Constança, blém, 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 blém. Ele se apaixona pela aia, mas é empregada.
Ele foi falar com o pai dele e disse: meu pai, Dom Afonso IV, eu não gostei da princesa, mas gostei da aia, Inês Pereira. Deixa eu me casar com ela. E o pai disse: filho, você ficou louco? Acabamos de fazer um acordo com a Espanha de você se casar com a princesa espanhola. Você já pensou as guerras que nós vamos ter que montar contra a Espanha se você se casa com a empregada? E o Dom Pedro disse: tudo bem, eu vou fazer sua vontade. Se casou com Dona Constança a contragosto, mas deu um jeito de conhecer Inês Pereira. E ela, quando conheceu Dom Pedro, se apaixonou loucamente por ele. E os dois começaram a se corresponder, a trocar ideias, cartinhas e olhares. Dona Constança, tão infeliz, coitadinha, porque ela logo percebeu que Dom Pedro não estava muito afim dela. Mas Dom Pedro, percebendo que os ministros do rei, seu pai, ficavam de olho para ver se o acordo seria mantido, resolveu fazer um negócio. Vou afastar Inês Pereira do castelo de Lisboa. E mandou a moça para uma cidade chamada Coimbra, para um convento. Ela ficaria lá no convento e ele disse: ainda há de chegar a nossa vez. Mas ele sempre conseguia sair do palácio em Lisboa e ir até Coimbra se encontrar com Inês. Ele fazia um barquinho de madeira, colocava num laguinho que cruzava o convento. Quando ela viu o barquinho, ela sabia que ela podia encontrá-lo às escondidas. E os dois se amavam às escondidas. E ele dizia: calma, qualquer hora eu venho para te ver de uma vez por todas. Voltava para Lisboa e obedecia às ordens do seu pai. E o casamento, tão chato com Dona Constança. Mas não se fez de rogado. Mandou construir em Coimbra um palácio para Inês Pereira. Construído o palácio, ele colocou a moça lá e furtivamente se encontrava com ela. Muita gente sabia, mas fazia de conta que não estava vendo. Dona Constança foi ficando triste, porque não conseguia nem ter filho com Dom Pedro. Ao contrário de Inês Pereira, que nessa altura do campeonato já tinha lhe dado 3 filhos. Dona Constança, não resistindo àquela tristeza daquela vida, acabou morrendo. De tristeza? Talvez, mas morreu. Dom Pedro imediatamente pensou: agora eu posso me casar com a mulher que eu amo, Inês Pereira. Correu para o palácio, encontrou-se com sua amada e seus filhos e disse: agora nós podemos nos casar. E eles furtivamente se casaram, às escondidas. Mas é óbvio, todo mundo ficou sabendo, e os ministros do rei Dom Afonso IV chegaram até ele e disseram: como que nós vamos explicar para o rei da Espanha que a filha dele morreu e que o Dom Pedro tem uma outra mulher que já tem 3 filhos e mora com ela num palácio? Isso não pega bem. O senhor Dom Afonso IV faz favor de tomar providências. Dê um fim nesses filhos de Inês Pereira, de Inês de Castro, porque senão eles serão os reis de Portugal e não serão reis legítimos. Não podemos aceitar. Dom Afonso IV, pressionado, mandou que matassem os filhos de Inês de Castro. Esperaram que Dom Pedro saísse do castelo, entraram os guardas no castelo e mataram os filhos de Inês de Castro, um por um, degolados. Inês gritava e dizia: não pode, vocês não façam isso, matem a mim, mas não aos meus filhos. E os guardas diziam: você não nos interessa, eles é que não podem ser reis de Portugal. Não podem de jeito nenhum, serão mortos um a um. E ela disse: então é por culpa do amor que eu estou sendo morta? E eles disseram: você também. E cortaram o pescoço de Inês de Castro, que foi morta. Inês é morta. Quando Dom Pedro ficou sabendo do que o seu pai, Dom Afonso IV, tinha aprontado, ele preparou um exército, inclusive com os irmãos da Inês de Castro, espanhóis, e disse: vou lutar contra o meu pai, que foi tão ruim com a mulher que eu amava e com os filhos que seriam os próximos reis de Portugal. E começaram uma guerra civil, guerra de povo contra povo, o mesmo povo em guerra. Dom Pedro contra Dom Afonso IV, Dom Afonso IV contra Dom Pedro. Quando de repente Dom Afonso IV, que já era mais velho, faleceu. Rei morto, rei posto. Dom Pedro então foi levado a ser o novo rei de Portugal.
E quando ele foi ser coroado, ele deu apenas 2 ordens. Primeira, peguem os ministros do rei que o influenciaram para matar minha mulher e os meus filhos. Tentaram, fugiram todos. Um foi pego. E esse que foi pego foi colocado em praça pública na frente de todos e Dom Pedro disse: esse homem não tem coração por ter feito o que fez. Ah, vocês acham que ele tem coração? Não tem. Acham que não tem. Ah, vamos descobrir se tem? Daí uma faca. Pegou uma adaga, fincou no coração do sujeito, abriu, tirou o coração. Oh, tinha, coitado. Então ele colocou aquele homem como um exemplo do que não se deveria fazer. Segundo pedido, ele disse: eu só serei coroado junto com a minha rainha. E todos disseram: mas a rainha é quem mesmo? Ele disse: ora, quem é a rainha? Inês de Castro. E eles disseram: mas a rainha, ela... E ele disse: tragam Inês de Castro, vistam-na com o melhor vestido, e ela será coroada junto comigo. O corpo putrefado, podre de Inês de Castro foi colocado no trono, do lado do trono de Dom Pedro, e foi coroada rainha de Portugal. Claro que era só um resto que ela tinha, já apodrecido. Por isso é conhecido como a rainha morta. E assim que ela foi coroada, Dom Pedro disse a todas as pessoas que foram ao casamento: podem beijar a mão da rainha. E todos, um por um, beijaram a mão da rainha de Portugal, Inês de Castro, a rainha morta. Que história boa, hein? E essa história é verdadeira. Tem ficção? Tem. Essa parte de coroar a rainha, beijar a mão, uma licença poética do Camões, né? Mas ficou bacana o final. A parte toda restante é verdadeira. Isso aconteceu mesmo, tá? Podem procurar Dom Afonso IV, Dom Pedro, Inês de Castro. O castelo dela existe até hoje, é um dos mais visitados em Portugal. Belíssimo. O convento, o riachinho que passava no meio do convento, tudo isso é verdadeiro. Esse é mais um dos episódios líricos de Os Lusíadas, que é uma das obras literárias mais importantes do mundo. Espero que tenham gostado. Logo eu volto para a próxima aula. Um grande beijo.